é muito como a política. As paixões inflamam-se e é fácil tirar conclusões muito diferentes a partir dos mesmos fatos. Um paleontólogo que acredite no registro da Bíblia, a qual alega ser a palavra de Deus, tirará conclusões diferentes das que um ateu que rejeita a Bíblia. A negação voluntária da palavra de Deus, conforme 2ª Epístola de Pedro 3, os versículos 3 ao 7, é a causa de muitas disputas sobre a ciência histórica. Então, por que há tanto mistério em torno dos dinossauros? Muitas pessoas pensam que a Bíblia é somente um livro sobre religião ou salvação. É muito mais do que isso. A Bíblia é um livro da história do universo e diz-nos também o destino futuro do universo. Diz-nos quando o tempo começou, os eventos da história, tais como a entrada do pecado e da morte no mundo, como também a altura em que toda a superfície do globo foi destruída pela água, a criação das diversas línguas na Torre de Babel, o registro do Filho de Deus que veio ao mundo como homem, a sua morte e ressurreição e o novo céu e a nova terra que virão. No final, existem somente duas maneiras de pensar. Começar com a revelação de Deus, que é a Bíblia, como base para todo o pensamento, biologia, história, geologia, entre outros, resultando numa perspectiva cristã, ou começar com as crenças do homem, por exemplo, a história evolucionista, como base para todo o pensamento, resultando numa perspectiva secular. A maior parte dos cristãos foi sendo doutrinada através de uma metodologia naturalista e do sistema de educação para pensarem de uma maneira simplesmente naturalista e secular. Estes tendem a levar o pensamento secular para a Bíblia, em vez de usar a Bíblia para construir o seu pensamento. Podemos confirmar nos versículos que estão em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, Efésios, capítulo 4, versículos 20 ao 24. A Bíblia diz: o temor de Deus é o início do conhecimento. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. E ainda, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 9, e o versículo 10. Se alguém começa com a perspectiva evolucionista da história, para a qual não houve testemunhas ou registros escritos, esta maneira de pensar será usada para explicar as evidências que existem no presente, ou seja,